exclusivo. O SBT Rio inicia hoje uma série de reportagens sobre um escândalo envolvendo o Porto do Açu. Você nunca ouviu falar? Precisa ouvir e entender essa reportagem. Em São João da Barra, no litoral norte do estado do Rio, um escândalo. Uma das obras mais importantes do país está mergulhada num mar de irregularidades. Os negócios entre o empresário Ike Batista e o ex-governador Sérgio Cabral provocaram prejuízo para o estado, estimado em 2 bilhões de reais. Dinheiro que se perdeu. A promiscuidade entre o poder público e a iniciativa privada devastou a natureza e a vida dos pequenos agricultores da região. A reportagem especial é de Humberto Nascimento e Fabiano Martinez. Pode rodar. Quando se trata Porto do Açu, se trata abuso de poder. Respeite os idosos e os doentes! Respeite os idosos e os doentes! Nós, para eles, nós não somos nada. Porto do Açu, município de São João da Barra, região norte do estado do Rio. Um gigantesco e polêmico empreendimento. A localização estratégica, perto dos campos de petróleo mais produtivos do Brasil, explica o interesse de grandes grupos privados, numa área onde pequenos agricultores foram expulsos de suas terras, em nome do progresso, muitos de forma violenta. Entraram de manhã cedo sem a gente saber de nada, meteram a máquina, arrancaram a roça de cana que tinha, com cerca em tudo e tudo. Espanhava a gente prevenido por muitos policiais, máquinas, trator, e saía derrubando as casas de todos. Chegou ali mais de 60 policial, entendeu? Uns meteram os pés na porta, e as criancinhas, tinha até criança de colo, entendeu? A construção do porto coleciona histórias desse tipo, histórias que foram sufocadas pela propaganda oficial de um governo marcado pela corrupção. Eu quero dizer, Ike, que para nós é um grande orgulho. O Brasil
precisa cada vez mais reconhecer os seus empreendedores. A área total do Porto do Açu equivale a mais de 2 vezes o município de Queimados, na Baixada Fluminense. São 90 quilômetros quadrados, que também englobam áreas de preservação ambiental. Uma imensidão do tamanho da ambição do empresário Ike Batista. O complexo portuário hoje conta com terminais para minério de ferro, petróleo e multicargas. Mas o chamado distrito industrial, por enquanto, só existe na placa do governo e nas torres de transmissão, que sem os cabos de energia ligam nada a lugar nenhum. Já os escombros das casas demolidas continuam por toda parte. Desse lado da pista aqui, as casas ainda estão intactas, porque ficam fora da área do porto. Agora, só atravessar a rua aqui, e a gente vê, ó, o cenário de destruição completa. É a maior fraude com grilagem da história do país praticada por alguém, onde o Estado está sendo lesado em mais de 2 bilhões de reais nas desapropriações. O desabafo é do advogado que defende os pequenos agricultores da região. Ele entrou com uma ação popular contra o governo do Rio, a LLX, antiga empresa de Ike Batista, e a Prumo Logística, que comprou a parte de Ike no negócio. O advogado pede a devolução das terras ou pagamento de indenização a preço justo. A ação corre em segredo de justiça. De que forma ocorreu essa fraude? Essa fraude ocorreu porque eles utilizaram do benefício de uma súmula do Supremo Tribunal Federal que dá ao expropriante a possibilidade de depositar o que ele acha que deve através de um laudo fabricado por ele mesmo, e no caso fabricado por 25 centavos o metro quadrado, quando hoje as perícias trazem em torno de 25 a 30 reais o metro quadrado, o que representa esse prejuízo para o Estado. Um grande negócio para eles. Olha, por aqui a gente fala que isso é mais do que um grande negócio, é um grande golpe. O governo cedeu as terras ao empresário Ike Batista através da Codim, uma empresa de economia mista vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Se o cálculo das terras tivesse sido feito com base nas avaliações feitas por peritos independentes, Ike Batista teria que desembolsar muito mais do que os 37 milhões acertados no contrato. O advogado afirma que nem esse valor foi pago integralmente. O golpe perfeito porque a LLX e a Prumo, elas incorporaram aos seus ativos essa área de terra como se delas fossem, né? E o que aconteceu? Só que essas terras nunca foram pagas e se forem pagas há algum tempo, seria pelo Estado do Rio de Janeiro, não fosse uma ação que corre no Rio de Janeiro para anular o negócio. Curiosamente, os interesses da empresa de Ike Batista nas desapropriações foram defendidos pelo escritório de advocacia Andrade Fischner. Um dos sócios fundadores é Regis Fischner, ex-chefe da Casa Civil do governo de Sérgio Cabral. Ele também é investigado pelo Ministério Público Federal por envolvimento com a quadrilha que promoveu um verdadeiro saque aos cofres do Estado. O escritório foi contratado em 2009, mesmo ano em que Regis Fischner foi flagrado ao lado de Cabral e outros políticos e empresários na famosa farra dos guardanapos em Paris. Enquanto a reportagem do SBT gravava entrevista com os agricultores, surge mais uma pista da presença de Sérgio Cabral nos negócios nebulosos do Porto do Açu. Ó, nesse exato momento que a gente está tentando gravar com os moradores, chega aqui uma caminhonete da empresa de segurança privada, a Sunset. A Sunset Vigilância foi fundada em 2006 pelo coronel PM Anderson Felipe Gonçalves. Ele atuou na equipe de segurança do então governador Sérgio Cabral. Até 2013, era lotado no gabinete militar do Palácio Guanabara. A proximidade com o chefe abriu portas e contratos. Além do Porto do Açu, a Sunset atuou na segurança do Maracanã durante a Copa do Mundo e na Jornada Mundial da Juventude, que trouxe o Papa Francisco ao Rio. Entre os clientes da empresa também figura a empreiteira Odebrecht.
Para o desembargador Ciro Darlan, essas ligações mostram uma relação promíscua entre o governo e a iniciativa privada. Hoje as coisas começam a clarear e as pessoas parecem surpresas, mas eu nunca me surpreendi porque nós já vimos a privatização da coisa pública quando o governador e sua esposa usavam publicamente o helicóptero público para transportar a empregada, transportar o seu cachorrinho para lá e para cá. Lá também acontecia isso. A primeira-dama era a advogada de todas as concessionárias. Isso era um escândalo que só não via quem não queria enxergar. Aqui mesmo no tribunal, nós tivemos a interferência do poder público na indicação de pelo menos 10 desembargadores que hoje estão aí em pleno exercício. Eu só diria que o Poder Executivo capturou os outros poderes e também os órgãos de fiscalização? Eu acho que sim, eu acho que, lamentavelmente, as pessoas fizeram ouvidos bocos e a justiça, mais do que nunca, foi cega. Durante todo o período que estivemos na área do entorno do Porto do Açu, fomos seguidos por veículos da empresa. Um constrangimento desnecessário. O juiz João Batista Damasceno, que esteve na região em 2013 para tentar mediar o conflito agrário, também chegou a ser seguido por seguranças da Sunset. Eu pude ver a expulsão compulsória, de moradores tradicionais da região, uma opressão na segurança privada que nos acompanhou durante todo o dia que estivemos lá, graves danos ambientais, com salinização de toda a terra, decorrente da retirada da areia do mar para a construção de um porto profundo, e a entrega das áreas desapropriadas à empresa privada, a empresa do Grupo X, que colocavam as placas com uma mãozinha, que assim, não entre, propriedade particular. Foi algo que não passa pela separação dos poderes. Nós podemos dizer que nós vivenciamos naquele período uma confluência de atuações que a gente poderia conceituar como uma feijoada institucional. O senhor acha que a justiça, no caso de vocês aqui, foi a favor dos poderosos e dos ricos? Do poderoso, do dinheiro. A justiça do nosso país se chama dinheiro. Por aqui ninguém pode ouvir falar em Sérgio Cabral e Ike Batista. Para essa gente simples, riqueza é ter dignidade. O homem, para ser rico, ele tem que trabalhar com o seu suor, não roubar o que é dos outros. Hoje, não tem nenhuma escola técnica no lugar, não tem ensino nenhum no lugar, sim destruição. Na vasta área desapropriada no Porto do Açu, também encontramos vários policiais pagos pela Codim fazendo a segurança de um empreendimento 100% privado. Eles usam farda e ostentam o emblema do PROEIS, o Programa Estadual de Integração na Segurança, uma espécie de bico oficial onde os policiais podem trabalhar no horário de folga. As caminhonetes particulares estão em nome de uma empresa de Campos, mas foram emplacadas em Vila Velha, no Espírito Santo. Ou seja, nem o dinheiro do emplacamento entrou para os cofres do estado do Rio. A presença de policiais armados na região tem um objetivo claro: impedir que os agricultores tentem retomar suas terras. A gente tem a esperança de continuar o nosso trabalho, aonde a gente tem raízes fincadas, desde que eu tinha 6, 8 anos de idade, que eu acompanho meu avô e meu pai nessa área de terra, trabalhando com lavouras, com abacaxi, com abóbora, com cana, com gado, com tudo. Seu Adeilson perdeu a casa no dia em que o pai dele morreu. Ele estava providenciando o enterro. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida, é a terra que querias ver dividida. Eles chegaram lá com mais de 30 homens, com 7 ou 8 carros de policiais e nos obrigaram a sair da terra. Obrigaram a gente a disse que a terra estava com mandato de desapropriação e a gente tinha que sair da terra. A gente, na primeira vez que estiveram lá, a gente resistiu, não deixou sair. Mas na outra vez não teve como. Meu pai morreu nesse dia, a gente estava agindo no sepultamento deles, eles foram lá 6 horas, meu pai tinha morrido 5h30, 6 horas, invadiram a propriedade e tomaram tudo. É a parte que te cabe desse latifúndio. A viúva Dona Maria até hoje não se conforma.
terra que querias ver dividida é a... Ele faleceu aquele dia e tiraram a força, o gado. Tinha 7 filhos. Então eu tenho muito sentimento de fazer essas coisas que fizeram. Eu acredito que a justiça vai tomar uma partida da gente um dia. Porque eu não acho que a justiça vai demorar tanto e não vai resolver para nós. Porque se for assim, não existe mais justiça nesse mundo. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. O que é isso? O que é você ter numa reportagem só todos os tipos de crime que um governo promíscuo e suas relações nojentas resultaram sempre ao pobre, ao prejuízo do pobre. E o pior, as instituições, se não se venderam, abaixaram a cabeça contra e rasgaram a legislação desse país. Porque não é possível você ter homens fardados, pagos com dinheiro público, representando uma instituição de respeito como a Polícia Militar do Rio de Janeiro, proibindo o dono da terra de entrar na terra roubada. O dono da terra que ganhou 25 centavos por uma terra avaliada a R$ 25 o metro quadrado. Por um dono que estava enterrando o próprio pai e foi expulso com máquinas e polícia militar a mando dos grandes chefões e xerifes que hoje se encontram em Bangu. Marcos Amin. Bandidos, Isabelle. Bandidos, a palavra é essa. Isabelle, é esse empresário que se entregou, o Eike Batista. O Eike Batista, que acabou de se entregar, ele veio com aquele discurso de que para empreender no Brasil ele tem que entrar em esquema de corrupção. O senhor é um mentiroso. O senhor é um mentiroso, aqui não tem palhaço. O senhor, desde o começo, tem uma relação de coincidência muito grande, né? Começou com extração de ouro, depois foi para extração de minério de ferro. Coincidentemente, o pai do senhor era presidente da Vale do Rio Doce, com conhecimento sobre pesquisas locais onde havia grande concentração, ou supostamente poderia haver grande concentração de minério, e o senhor começou exatamente por esse caminho. É muita coincidência. Hoje a gente vê que não havia coincidência nenhuma, né? Hoje a gente vê a relação promíscua dos negócios do senhor com grandes figurões da política, comprando uma terra por um valor 100 vezes menor do que ela vale, de pessoas realmente que lutaram, que tem o suor dela naquela terra, o senhor e essa quadrilha que se instalou no governo do Estado. Comprando, a gente está sendo educado, né? Não, vamos deixar bem claro, a reportagem... e jogando uma gorjeta. A verdade foi essa, com preço vil. Isabelle, não é possível que as pessoas tivessem visto esse preço e não se manifestaram. O juiz, doutor Damasceno, e também o desembargador, doutor Ciro Darlan, foram muito corajosos de botar a cara, mas ele tem prerrogativas para isso. E o Poder Judiciário e o Ministério Público se calaram diante dessas prerrogativas e nada fizeram. Eu já vou te perguntar em relação a isso, porque não é só sair fazendo, né? Tem justiça, pelo menos a gente espera. Eu vou primeiro falar com Fabiano Martinez. Primeiro, parabéns à reportagem, essa reportagem exclusiva, esse material todo preparado, é de coragem do editor-chefe e jornalista Humberto Nascimento, que foi até o local, ouviu essas pessoas, estudou esse assunto, estudou cada laudo, cada denúncia, cada documento em mãos para levar essa reportagem, que é a primeira de uma série, eu volto a responder aqui para vocês, e também com a participação de Fabiano Martinez, que também foi atrás de quem foi citado na reportagem. Essas pessoas mandaram uma nota, pelo menos, Fabiano? Mandaram sim, Isabelle, eu vou ler agora para você. O governo do estado, através da CODIM, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento, afirma que os valores relativos às indenizações dos agricultores foram depositadas em juízo e que 80% das famílias já receberam o dinheiro relativo à desapropriação das terras. Segundo a CODIM, as desapropriações seguiram as normas técnicas sobre o pagamento efetuado à Polícia Militar para o patrulhamento do Distrito Industrial. A CODIM informa que o contrato está em vigor desde 2012. O governo alegou questões de segurança e se recusou a informar os valores e a quantidade de policiais empregados no patrulhamento.
Já a Polícia Militar do Estado do Rio diz que é normal PMs serem destacados para trabalhar no Porto do Açu, que é uma área totalmente privada. Segundo a corporação, esses policiais trabalham em dias de folga através do convênio PROEIS, o que no entendimento da PM não prejudica o patrulhamento em áreas públicas. Esse convênio foi assinado na gestão do então comandante-geral Mário Sérgio Duarte. Já a Sunset Vigilância, que faz a segurança do Porto do Açu, admite que o coronel Anderson Felipe foi lotado no Palácio Guanabara durante o governo de Sérgio Cabral, mas esclarece que a empresa não tem e nunca teve contratos com órgãos públicos de qualquer natureza. A Sunset diz ainda que o executivo não era o chefe da segurança do ex-governador, nem no exercício do cargo e nem depois. O coronel Felipe está aposentado da PM desde junho de 2015. A Sunset destaca que o oficial foi fundador das operações Lei Seca, Barreira Fiscal, Lapa Presente e Segurança Presente. O escritório Andrade Fischner Advogados, contratado para defender os interesses da LLX no Porto do Açu, disse que foi contratado em abril de 2009, época em que Regis Fischner, ex-chefe da Casa Civil do governo Sérgio Cabral, não integrava mais o escritório. Além disso, a nota diz que o projeto não possuía relação com as funções públicas desempenhadas por Regis Fischner. Na concepção do escritório de advocacia, não havia qualquer impedimento legal ou conflito ético para a prestação desses serviços jurídicos. O escritório continua a prestar serviços jurídicos até o presente momento, a prumo, nova denominação da LLX, dada pelos atuais controladores da empresa. A Prumo Logística esclarece que os empreendimentos privados do Porto do Açu têm a segurança patrimonial feita com idoneidade e dentro dos termos da lei. As defesas dos presidiários Sérgio Cabral e Ike Batista não atenderam os telefonemas do SBT, Isabelle. É engraçado que todo mundo tem uma desculpa para dar, mas o que a gente vê é isso daqui como Capitão América, e aqui um jornal é feito a apresentação de todos nós. Capitão América fez assim, ó, era todo mundo assim, né? Feliz da vida, né? Todo mundo, governo Cabral, tudo assim. De repente a Polícia Federal chegou e pã, todo mundo parou. Aí começou assim, ó, todo mundo é isso daqui, ó. Você vai vendo, é tudo ligado, tudo chega a um nome só, tudo chega a uma questão só. E eu volto a falar, citada nas agências jornalísticas, com fontes dentro do presídio, que na noite do dia 31 para a virada do ano, o Hudson, homem de confiança de Sérgio Cabral, e Sérgio Cabral tiveram uma discussão dentro do presídio, em que o Hudson falava o seguinte... o Cabral falava, se alguém tiver que abrir o bico, esse alguém sou eu. A resposta do Hudson foi o quê? Para se entregar, porque você não tem a quem entregar. É você que todo mundo tava. Eita, nós! Na segunda reportagem da série Porto da Desilusão, uma testemunha bomba revela um esquema de loteamento das obras do Porto do Açu em São João da Barra, lá no interior do estado. Empresas ligadas a políticos do PMDB teriam sido beneficiadas por verbas do BNDES em troca de facilitação nas licenças ambientais. Gravações telefônicas também reforçam a suspeita de que houve pagamento de propina dentro do porto. A reportagem é de Humberto Nascimento, Fabiano Martinez e Liz Miranda. Rodou. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão. Veio 10 bilhões do BNDES para cá. Será que gastou esse dinheiro todo no porto? Tem muita da raça de homem ladrão e tem que ir para dentro do xadrez. Muito antes do movimento de carga e descarga, o navio da corrupção já estava atracado no Porto do Açu, em São João da Barra, região norte do estado do Rio. Um escândalo que envolve dezenas de empresários e políticos. O alvo eram os quase 10 bilhões de reais financiados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Parte dos recursos públicos teria sido desviada numa série de atividades fraudulentas. Este homem é a testemunha-chave do esquema de contratação de empresas para beneficiar políticos da região. Foi tudo uma ação entre amigos
Com certeza. Se você chegar com sua empresa lá, você não consegue. Tem um monopólio que só entra quem é indicado por um prefeito, um governador. É tudo desse jeito. Todas, segundo ele, constam como fornecedoras do porto, atuando em áreas como segurança, construção civil, aluguel de carros e até hotelaria. Ele era o encarregado de transporte e logística do Porto do Açu. Tinha empresas de políticos da região que prestavam serviço na locação de equipamento. E, na verdade, o equipamento não trabalhava, ficava parado e botava lá como ele trabalhou. Tinha uma pessoa de São João da Barra, que era um político muito forte. Nós tivemos que sair para ele entrar com a empresa dele, só que a empresa dele não trabalhava, só ficava ali de fachada para receber. Que político é esse? É uma pessoa que foi presidente da Câmara na época, que comandava isso daí, um irmão dele. As pessoas citadas pela testemunha são Aloísio Siqueira, atual presidente da Câmara de Vereadores de São João da Barra, e o irmão dele, Guilherme Siqueira, dono da Marpen, empresa que prestou serviços para a LLX e para a Prumo Logística, além de colecionar contratos com a prefeitura da cidade. Qual é a contrapartida que o político dá para ter um negócio desse tipo? Foi na época da liberação de licenças ambientais, só aqui no estado do Rio e na cidade de São João da Barra, as licenças ambientais saíam de um dia para o outro. Processos era a mesma coisa, dá uma decisão de um dia para o outro. É a troca de favores. Eu quero destacar o papel da prefeita Carla Machado, presidenta. Mulher como a senhora, guerreira. Nós fomos fazer um roadshow uma vez na China, um grupo de empresários da Firjan, o governo do estado, Ike Batista entre os empresários, estava lá a nossa querida Carla Machado, depois fomos a Singapura e ela vendendo São João da Barra de maneira muito atrevida para o mundo inteiro. A fiscalização de parte das obras, do transporte de pedras e de pagamentos a empresas ligadas a políticos no Porto do Açu era feita pela Concremate Engenharia, a mesma empresa que foi responsável pela construção dessa ciclovia aqui na zona sul do Rio, que desabou no ano passado, matando 2 pessoas. A Concremate foi uma das maiores doadoras da campanha do governador Luiz Fernando Pezão. Outra irregularidade apontada é a pedreira Sapucaia, localizada na fazenda Serrinha, às margens do rio Muriaé. A pedreira foi comprada pela Prumo Logística, atual proprietária do Porto do Açu, com dinheiro financiado do BNDES a juros subsidiados pelo governo. Em valores corrigidos, a pedreira custou cerca de 40 milhões de reais. Segundo a denúncia, a prospecção feita pela Prumo só teria encontrado barro, mas para justificar o empréstimo, a Prumo teria apresentado amostras de pedras extraídas de outra pedreira. Uma pedreira de barro que não existe, não tem, foi feita uma fraude, tirou as amostras de uma pedreira que tem um grande volume e botou aquelas análises sendo daquela área. Fui eu que fiz essas análises. Foi mandado para fazer estudo fora e fizeram a falcatrua para comprar essa área. Gravações telefônicas obtidas pelo SBT comprovam que algumas transações dentro do porto passavam por acertos. Eu não podia nem descontar, entendeu? E eu vi pagando até chegando dinheiro até para pagar engenheiro aqui. Entendeu? Foi um problema danado isso aqui. Será que ele pagou gente aqui no porto? Será? Não. Eu vi. Quem viu fui eu. Não é será, não. 3 milhões escritos na frente do envelope. Numa das conversas, o empresário que ficou sem receber dinheiro da LLX fala com uma advogada com conexões com Ike Batista e com os administradores do porto. Eu vou ligar pro Ike e saber quem é que eu posso direcionar isso. Você tem acesso lá no Ike? Eu tenho acesso ao Ike Batista. Trabalhei para ele 12 anos e continuo ainda fazendo negócio com ele. Tem que se ver a parte do governo que aceitou também tudo que fez, tudo que foi apoiado aí dentro, do governo federal até o municipal. O MP teria que ser o primeiro a investigar isso aí, a ter conversado melhor. E o MP, na nossa opinião, se omitiu.
Moradores e ambientalistas também criticam o papel de grande parte da imprensa brasileira, que minimizou as denúncias sobre o porto e ajudou a blindar a imagem de Eike Batista. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal. A mídia em geral contribuiu para que ele se tornasse o maior vendedor de ventos do planeta. E agora, inclusive, parte da mídia não faz o que deveria estar fazendo, que é apurar as consequências objetivas do que aconteceu nas tratativas privadas entre os governantes e o Eike Batista, entre mesmo a justiça e o Eike Batista, porque também o Eike não ficou só no executivo, né? Ele chegou no legislativo e chegou no judiciário. O que nós constatamos lá era uma violência particular, oficializada pelo Estado, porque o Estado é que promovia as desapropriações, promovia no judiciário. Toda essa privatização do interesse público que começa agora, diante desses escândalos todos, a aparecer, graças à atuação do Ministério Público Federal, né, é bom que se levante, porque o Estado está em situação pré-falimentar. E tudo isso tem uma história e tem uma motivação. Simbora! O Ministério Público do Estado, que foi citado na reportagem por omissão, disse em nota que propôs 3 ações judiciais e instaurou diversos inquéritos civis para apurar eventuais danos ambientais. Quanto às desapropriações, o Ministério Público informa que todos os procedimentos nesse sentido estão com o poder judiciário. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ainda não se manifestou. O governador Luiz Fernando Pezão também não se manifestou. A assessoria da Prefeitura de São João da Barra informou que a prefeita Carla Machado, do PMDB, estava em agenda externa e não foi encontrada. O presidente da Câmara Municipal em São João da Barra nega qualquer tipo de interferência política ou indicações nas obras do Porto do Açu. A Concremate disse em nota que a sua atuação no Porto do Açu sempre foi e continua sendo regida por contrato privado de serviços de apoio de engenharia, conquistado via de processo de concorrência rigoroso e competitivo. A Concremate informa ainda que nunca teve nenhum tipo de participação em tratativas junto ao BNDES em questões relacionadas ao Porto do Açu. Em relação às doações para o governador Luiz Fernando Pezão, a empresa disse que elas seguiram rigorosamente as normas da legislação eleitoral vigente e foram devidamente declaradas à Justiça Eleitoral. A Prumo Logística, até o momento, não enviou nota para a redação do SBT Rio em relação aos presidiários. Em relação aos presidiários Sérgio Cabral e Eike Batista, a reportagem do SBT Rio está desde ontem tentando um contato com o advogado deles, mas até o momento ainda não obteve resposta. O que chama atenção, eu sei que a reportagem é grande, complexa, mas que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, qual é o interesse de um empresário deixar de contratar uma empresa que deve prestar serviço de carregar, levar, trabalhar para ele, pagando ele pelo serviço, a contratar uma empresa pagando sem que ela faça nada dentro da sua propriedade particular?
tem que ter algum interesse. Ninguém prefere Carregosa, contratar o Carregosa que vai, como se fosse meu motorista, vamos supor, ninguém prefere contratar o Carregosa que vai me dirigir para mim a contratar alguém, o Capitão América, que não vai sair da casa dele. Algum interesse tinha. Isso já é alvo de investigação. Exatamente, Isabel. Primeiro, parabéns a Humberto, o Fabiano, pela essa série aí que está excepcional, tem que mostrar mesmo para a população. Agora, Isabel, isso é o custo da corrupção, isso daí é em todos os setores do Brasil, é assim que funciona. É a obra superfaturada, é o buraco na rodovia que custa milhões de reais para você botar uma areia lá em cima. Aí precisa de muito mais areia, que eles compram muito mais areia do que precisa. É isso, a corrupção do Brasil é essa. E é aí que tudo, vai o dinheiro público, tudo. E aí vão falar para você que é crise, isso daí que teve má gestão do prefeito anterior, bulhufa. O que acontece é que o dinheiro escoa, mas escoa para o bolso certo, para o país do conchavo. A gente estava aqui, a gente ri para não chorar, mas o Cabral, ele faz menção e agradece ali, fulano de tal, tá na cadeia, fulano de tal, tá na cadeia, fulano de tal. Você falou do ADA, é ADC, Amigos do Cabral, é isso que vai se transformar, né não? Ué, se eles podem zombar da gente, né, com o nosso dinheiro, a gente tem direito, pelo menos, no mínimo, de abrir a boca, pelo amor de Deus.